Sejam todas bem-vindas ao Química em Arte. Hoje temos a presença ilustre da professora doutora Karina Ramires Starikoff, uma das mulheres cientistas que colaboram para mudar o terrível cenário da desigualdade de gênero e uma cientista apaixonada pela família e pela vida. Mulheres na ciência que começam uma triagem. Seja muito bem-vinda, professora Karina. Muito obrigada pelo convite, fico muito feliz em participar e poder compartilhar minha história. Acho que é importante a gente divulgar, né, um pouquinho do que a gente faz, do que a gente fez, né, e motivar outras pessoas também, de alguma forma. Obrigada, professora Karina, por aceitar o nosso convite, por estar aqui no quadro do Química em Arte. Nós já tivemos a tua presença aqui conversando conosco sobre autoconhecimento no Elas em Arte. Por falar nisso, quem não assistiu à entrevista da professora Karina falando sobre autoconhecimento no Elas em Arte, corre lá. Eu vou deixar aqui ó, o link aqui ó, no YouTube. Foi um sucesso muito grande. Então, esperamos vocês lá. E se você chegou até aqui e não se inscreveu no nosso canal, por favor, dá essa força. Se inscreve aqui no Química em Arte e também se inscreve no Elas em Arte lá no canal do Instagram. Karina, mais uma vez uma obra de arte lindíssima. Fala um pouquinho para nós sobre essa obra. A gente, assim, né, fica muito feliz também em poder mostrar um pouco, né, da nossa história, né, e aí, na verdade, é da minha irmã, sim, eu gosto muito, compartilho com ela das cores, né, dessa vibração, e eu achei que ia ficar muito, muito bonito aqui, né, eu aqui no meio da natureza e das cores também gosto bastante, sou uma pessoa colorida, de vez em quando. De vez em quando não. Ultimamente tu tem estado muito colorida e colorindo não só a tua vida, mas também a todos que estão ao teu redor. E isso é muito legal e a gente consegue ver essa tua energia, essa tua vibe transparecendo assim em todos os meios, né? Então, assim, olha, parabéns e o quadro é lindíssimo, belíssimo, Mana. Estamos esperando aqui no Elas em Arte, hein? E Karina, o que fez o teu olho brilhar para estudar medicina veterinária? Eu escolhi, eu não sei, né, aquele momento do ensino médio, né, a transição ensino médio, o que eu vou fazer para o resto da minha vida, foi difícil, assim, não foi tão fácil. Eu gosto de animais, né, mas assim, não sou aquela apaixonada, vou fazer medicina veterinária, sempre sonhei com isso, não foi. Eu tive um pouco da inspiração, assim, né, eu pensei, na verdade, eu parei para pensar o que eu vou fazer. E as minhas inspirações eram a minha família, né? Então, meu pai, ele é engenheiro, o meu irmão também é engenheiro, e a minha irmã é bióloga, né? Então, eu olhava para esse cenário, eu olhava, eu gosto de exatas, sempre gostei, mas eu também gosto de biológicas. Então, era uma mistura, assim, o que eu faço a partir de então? O meu pai é professor universitário. Eu achei que eu não ia para a área da docência, mas vou falar aqui já agora, né? Que é sim uma inspiração. A minha irmã também é professora, então eu acho que eu não tinha como fugir um pouco desse caminho. Mas quando eu escolhi a medicina veterinária, eu escolhi por ser uma área da biológicas e por ter uma variedade de oportunidades. Foi isso que eu vi quando eu escolhi. Eu falei, olha, eu acho que ali eu posso me encontrar, eu posso ter muitas opções, porque eu não tinha nada definido. E muito próximo ali da decisão, né, de prestar o vestibular, me veio muito a sensação de trabalhar dentro de laboratório. Então, a escolha também teve ali um pouquinho, né, da ação, da atuação dentro de um laboratório. Então, aí eu marquei o meu X e fui. E só fui. Foi isso. Ai, que bacana. Isso também, assim, né? O meio que está em torno da gente influencia bastante nas nossas decisões. E tu teve bons exemplos na tua casa, tu tem bons exemplos na tua casa, teu pai,
tua irmã, né? E essa questão do teu olho brilhar para ir para o laboratório é algo fantástico. Cabe salientar aqui também que o teu pai esteve aqui, né, na nossa universidade, do campus Realeza, aonde assim ele encantou, né, todo mundo que participou da palestra dele. Vou ver se eu coloco algumas fotos aqui para vocês verem esse momento, que foi um momento muito bonito. Mas durante a graduação, mestrado e doutorado, quais foram as maiores dificuldades que tu enfrentou? Aí foi difícil, assim, eu tive que me dedicar muito, né, para poder passar no vestibular. Então, assim, eu fiz USP, né, um vestibular extremamente concorrido. Então, eu estudei muito, assim, eu tive que me dedicar, realmente focar para isso. Foi muito importante também, eu me vejo muito, né, organizada nesse sentido de como fazer, né, como estudar tudo em tão pouco tempo para fazer um vestibular. E, na verdade, eu passei só na segunda tentativa, então eu fiz um ano inteiro de cursinho. Na verdade, eu fiz 2 anos, né, junto com o ensino médio, eu fiz cursinho, depois eu fiz cursinho, só cursinho para o vestibular, então foi muito tempo ali de dedicação. E quando eu entrei, aí eu falei, entrei, e agora? Agora vamos olhar para tudo, né? Então eu fiz muito estágio, desde que eu entrei na universidade, eu aproveitei tudo que eu podia fazer de estágio. No primeiro semestre, antes não, né? Mas assim, nas férias do meio do ano, no final do ano. E aí eu fui meio que me metendo em alguns lugares ali, participando de grupo de estudo, da empresa júnior que tinha na época. Eu fiz assim o que tinha ali de possibilidades. E eu hoje ainda acho que eu fiz pouco. Eu acho que eu devia ter aproveitado mais como eu vejo como professora dentro da instituição. Eu acho que os alunos precisam ali mergulhar, né? Aproveitar realmente aquilo tudo que está ali disponível, né? Então, eu lembro, no final já da graduação, eu fiz um trabalho, era uma bolsa-trabalho, e o foco era desenvolver um site com informações para manipuladores de alimentos. Ali eu já comecei a me encantar com a temática. Então, era o começo da internet naquela época, e o meu trabalho era captar informação, né? Era desenvolver a informação para um site, para o público geral, sobre a manipulação adequada de alimentos. E aí eu mergulhei. Ali eu gostei da temática, eu me envolvi, eu queria mais. Eu achei que foi muito pouco ali o que eu consumi, né, desse conteúdo, porque eu não me via muito na parte de clínica, né, de você tratar animais e tudo mais. Assim, é interessante, mas eu não me enxergava como a médica clínica, né? E no final, eu já fui direcionando para essa área de inspeção, né, de alimentos, e foi onde eu fiz, né, a minha pós-graduação. Então, a minha pós-graduação ela envolveu a temática alimentos e a temática de microbiologia, e aí foi o que eu queria mesmo. Então, aí eu me vi no laboratório, eu me vi na pesquisa, eu me vi no que eu gostaria de trabalhar, e acabei trabalhando, né? A gente fala muito isso dentro da veterinária, que a gente trabalha com gente, né? Então, é isso. E hoje, como professora, eu também, né, falo, eu trabalho com gente, com pessoas, e gosto muito. E tem um ponto muito importante que tu fala, né, que tu tem esse sentimento de ter feito pouco, né, durante a tua graduação, né, tua trajetória acadêmica, né, base. Mas eu acho que isso também deve servir de alerta, né, para as meninas que estão nos assistindo hoje, né, o quanto é importante a gente participar de projetos de pesquisa, de ensino, de extensão. Já falou, né, porque que teu olho brilhou, né, para estudar essa área, mas eu tenho algumas dúvidas, até porque não é uma área específica minha, né? Na tua área, tu trabalha único exclusivamente com alimentos ou tem algum outro tipo de produto ou material, me corrige se eu estou errada, que tu estude também. Fala um pouquinho para nós. O alimento que eu trabalho, né, como professora de veterinária, são produtos de origem animal. Então,
a maioria dos meus trabalhos vão envolver carne, já trabalhei com pescado, fiz trabalho com mel, não fiz com ovos, mas é uma temática que eu abordo, né, em sala de aula. E a minha paixão é leite, assim, gosto muito de trabalho que envolva leite e derivados, eu acho bem legal. Não que eu menospreze os outros, mas gosto dos alimentos de forma geral. Mas, assim, não é só o olhar voltado ao alimento em si, né? Então, tem toda a questão de contaminação do alimento, deterioração do alimento. Então, eu não consigo não trabalhar com microbiologia, né? Então, a microbiologia vai procurar, né, quem são os micro-organismos que podem ali contaminar aquele alimento e causar alterações nesse alimento também. Então, parte da pesquisa, ela também atua na mudança, né, que isso faz no alimento. Então, as alterações físico-químicas dos alimentos também. A temática maior é produto de origem animal com microbiologia, mas sempre tem outras questões ali que acabam envolvendo, inclusive, né, o manipulador de alimento, o ambiente, né? Então a gente faz coleta também de amostras do ambiente, da mesa, do equipamento, para ver o que né, da onde está vindo essa contaminação. Então envolve um pouco disso. Existem programas, né, de controle de qualidade para produzir alimentos, então também são temáticas que eu utilizo na pesquisa, né? Então, programas de controle de qualidade, as boas práticas de fabricação, e acaba não sendo só pesquisa, porque a gente também faz extensão com isso, né? Então, a gente ensina como armazenar adequadamente o seu alimento, como descongelar esse alimento, né, para não ter problema de talvez possibilitar a multiplicação dos micro-organismos. E é legal o envolvimento, né, dos alunos nesse sentido. Eu vou puxar um pouquinho aqui do que você tinha falado também, sobre a participação dos alunos, né, na pesquisa, na extensão. Tem muitos alunos que esperam até o último minuto ali da graduação, nos últimos anos. A minha disciplina é no último ano, e eu vejo que eles perderam muito tempo, né? Porque aí eles chegam com vontade de trabalhar. Então, eu também faço essa chamada aí para as mulheres, para os alunos, né? Aproveitem, procurem, vão atrás dos professores, até para você saber se você gosta, né? Então, não deixa lá para o finalzinho, ou depois que você sair, né, da faculdade, da universidade. Vai lá, aproveita, se mete, pergunta, né? No máximo você vai receber um não, mas quem sabe você recebe um sim e te abre os olhos desde o começo da graduação. Muito importante esse chamado que tu está fazendo em relação, né, às meninas, às mulheres que estão na área da ciência, né, para se dedicarem ao ensino, à pesquisa e extensão. Isso é muito importante e obrigada, Karina, por também estar reforçando essa ideia. Uma coisa que eu achei bem interessante que tu falou na questão da microbiologia, né, que vocês vão lá olhar a mesa, são os detalhes, né? Então, assim, às vezes a gente acha que a contaminação, ela às vezes se dá pelo próprio alimento ou pela como ele foi produzido ou elaborado, mas na verdade muitas vezes pode ser até aonde está, né? Isso já pode causar um processo de contaminação. E falando na questão assim da pesquisa, né, que tu desenvolve, além, né, de cientista, tu também é extensionista. Na verdade, eu conheci a Karina como extensionista, na verdade, como coordenadora do PET, que é um programa nacional. Conta um pouquinho para nós, o que é o PET e quais foram os projetos que tu desenvolveu estando na coordenação do PET. Legal. O PET é o Programa de Educação Tutorial, é um programa, né, que ele é financiado pelo MEC, né, pelo Ministério da Educação. Então, aqui em Realeza, na UFES Realeza, o PET era do curso de medicina veterinária. Ele tinha essa característica de ser só de um curso. Mas o PET, os grupos, né, PET, existem em diversas instituições, tanto particulares quanto públicas, e a característica é a seguinte: é um
é um grupo com 12 bolsistas e um tutor, que é o professor. Precisa fazer atividades, né, da tríade ensino, pesquisa e extensão, então tudo tem que conversar, e aí vai depender da temática desse grupo. O meu grupo, né, ele era medicina veterinária, agricultura familiar. Então a gente trabalhava com a agricultura familiar. E o PET, medicina veterinária, ele foi, né, constituído aqui em Realeza. A gente está no meio de uma bacia leiteira, né, a região sudoeste do Paraná. Aqui temos muitos produtores de leite, e o intuito desse grupo foi justamente para para atuar na sociedade aqui, tentando, né, melhorar, contribuir na melhoria da qualidade do leite produzido. Então, não fui eu que criei esse grupo, né? Ele já vinha desde 2010. Antes de mim, tiveram 3 tutores. E aí, na verdade, eu peguei ele, né, ali no meio do caminho, já meio que organizado, né? Então, quando a gente pega um programa desse, a gente cai meio de gaiato. Então, eu tinha 12 bolsistas, mas pode ter mais voluntários. Então, o meu grupo sempre circulou aí umas 14 alunos de diferentes fases, mas exclusivamente da medicina veterinária, né? Porque é um grupo do curso. Só que a gente não trabalhava só com bovinocultura de leite. Esse era a atuação carro-chefe, que a gente chama. Então, durante o mês, eu ia com os alunos e a gente visitava umas 4 propriedades em que a gente visitava, pelo menos uma vez por mês, para acompanhar a ordenha, para fazer orientações sobre a obtenção adequada do leite, para fazer uma avaliação de forma geral ali na produção de leite. E aí, né, sempre tinham demandas diferentes dependendo da propriedade. Então, os alunos estavam em constante pesquisa para a gente sempre procurar uma solução, né, para esses problemas. E eu também tive que sair da minha zona de conforto, porque a minha área, né, é a qualidade do leite. Então, eu fui para a propriedade e foi uma descoberta, né, falar com o produtor, ter que orientar ali outras demandas. Então, a gente fez parceria com outros professores, mas o trabalho do PET não era só isso, né? A gente também tinha que fazer ensino e pesquisa. A pesquisa a gente vinculava, né, com as demandas da extensão. Então, deixa eu lembrar, assim, alguma pesquisa que a gente fez era de avaliação, por exemplo, casos de mastite, né? Então, toda propriedade de leite tem uma vaca com mastite. Então, a gente coletava amostra, aí os alunos, né, iam para o laboratório, fazer análise de amostra, tentar descobrir qual era o micro-organismo. Então, a gente desenvolveu pesquisas em função da nossa extensão. E o ensino, né, então, os alunos também estavam em constante estudo. Vamos fazer uma palestra, porque isso daqui é uma área que a gente precisa melhorar. E aí, essa palestra, né, então, eles procuravam outros pesquisadores, palestrantes, né, eles organizavam, os alunos, assim, super proativos, organizavam palestras, e muitas dessas palestras não eram só para eles, né? Então, a gente organizava um evento para o nosso curso. Não sei se teve alguma temática que a gente abriu para a universidade de forma geral, mas teve, assim, por exemplo, os alunos, eles têm que se preparar, né, para o futuro. Então, temáticas como oratória, como fazer apresentações, né, como usar os recursos, né, tecnológicos para apresentação. Eles também ministraram palestras ou mini cursos, e a gente abriu de forma geral, assim, para a instituição e para o público em geral, né? A pandemia também a gente fez muita coisa online, e foi muito legal, porque a gente teve evento ali com mais de 200 pessoas, tudo organizado por aluno.
Então, assim, eu vibrava. Foi um período, né? Eu fiquei 4 anos no PET. Eu entrei em 2018 e saí este ano. Foram 4 anos de muita dedicação, com diferentes atividades. A gente escreveu livros, e aí orientar muita gente assim também é cansativo, né? Então eu senti que eu precisava dar uma baixada ali na tanta atividade, pensando no fim do vínculo com o PET, mas acabo sendo colaboradora, né? Sempre estou ali em contato com eles. E é muito legal. Assim, foi um período de muito crescimento para mim também. E eu tive que administrar tudo isso, né, ali durante a pandemia. Então, foram 2 anos no presencial, fazendo extensão, fazendo, né, palestras, atividades, mas depois foram 2 anos online e eu tive que trazer a extensão para dentro do online. Então, foi muito desafiador. Com certeza, o online nos ensinou muita coisa. A gente teve que sair do nosso do basicão, né? Porque assim, não digo basicão, acho que talvez não seja a palavra correta, mas a gente estava acostumado a ir para a sala de aula com data show presencialmente. De uma hora para outra, a gente começou a dar aula online, onde a gente não sabia usar as ferramentas, onde os alunos ficavam tudo com a janelinha, a maioria dos alunos ficava com a janelinha fechada, e a gente tendo que, né, se adaptar a essa nova realidade. O que eu acho que é bacana nesse processo todo é que a gente aprendeu a valorizar, né, mais, né, os recursos que a gente tem, poder olhar com mais sensibilidade algumas situações que às vezes os professores na forma presencial vivem reclamando, e a gente sabe, né, que o online hoje a gente já está mais familiarizado com ele, mas na época não. Na época a gente não estava, né? Então, com certeza, isso fez e faz a diferença no nosso trabalho. Mas em relação ao PET, tu falou uma coisa, eu gostaria que tu deixasse isso bem claro, explicasse para as pessoas, porque nem todo mundo sabe. O que, que é mastite? Mastite, verdade, né? A gente acaba se acostumando muito com a terminologia dentro, né? Que é uma terminologia técnica. Então, a mastite é uma doença, é uma enfermidade da glândula mamária. Não acontece só com vacas, né? Pode acontecer sim nas mulheres também quando vão amamentar, que é uma inflamação e pode, né, evoluir para uma infecção, porque não necessariamente, né, inflamação é porque está inchado ali, né, ficou vermelho, mas se tiver um micro-organismo, um patógeno, né, que a gente chama, que causa essa doença, aí a gente vai ter uma infecção e aí vai ter pulso, né? Então, existem vários graus da doença. No caso das vacas, né, como elas estão com leite, né, elas vão ser ordenhadas, é muito comum, né? A gente fala que é uma doença que circula num rebanho leiteiro. Então, num rebanho sempre tem uma, duas, e vai depender da quantidade ali de animais, sempre vai ter uma vaca com mastite, tá? Pode ser uma mastite muito dolorida, né? Muito com o aparecimento realmente de grumos, né? De bolinhas no leite. Você vê o leite já com modificação da textura, do odor, e você, dependendo da situação, você consegue enxergar pus mesmo, né? Então aqui é um quadro muito grave de mastite. Mas existe um quadro chamado de subclínico, a gente não enxerga, mas tem modificação, principalmente na diminuição da produção de leite, né? Então, a gente tem a mastite clínica, quando você enxerga, né, o úbere da vaca vermelho, dolorido, endurecido, e você pode presenciar pus e sangue, mas existe um quadro chamado de mastite subclínica, né? Que o sintoma ali é a diminuição de produção, mas tem alterações na composição do leite, em alguns componentes, né, que a gente chama de células, existem alterações. E aí a composição desse leite ela não é adequado nem para consumo, nem para a produção, né, dos derivados, como o queijo ou
outros produtos, né, que se fazem com o leite, né? Então, o ideal é que a gente não tenha. Então, o trabalho dentro da produção de leite é tentar evitar ou, né, reduzir o tempo em que a vaca ela vai estar passando por essa enfermidade. Sim, sim. Não, e até porque, né, as glândulas mamárias ou o peito da vaca fica muito exposto, né? Ao contrário do nosso, que fica mais protegido, assim, pelo menos é dessa forma que eu entendo. Então, é uma coisa que tem que tomar bastante cuidado, né, em relação a isso, e realmente se torna uma doença extremamente grave, né? Porque eu sempre vejo, assim, o pessoal que trabalha com vaca, né, essas coisas todas, elas têm muito cuidado e muito medo, né, da mastite, né? Por isso que eu te fiz essa pergunta. Não é difícil de acontecer casos em mulheres, tá? Eu já tive colegas muito próximas que tiveram o problema. Por quê? Micro-organismo tem em qualquer lugar, né? Então você está sujeito até na boca, né, do bebê, por exemplo, na mamada ali, ele levar um patógeno, né? No caso das vacas, como realmente é exposto, e se ela deitar no chão, por exemplo, imediatamente após a ordenha, o risco de ter um patógeno ali é muito grande. Por isso que as orientações, e o trabalho do PET nisso era de orientação. Então, é repetição, repetição, para falar, olha, tem que fazer assim, é melhor desse jeito, diminuir o risco. Né? Porque mastite subclínica você não vê, né? Mas isso talvez mexa no bolso do produtor, né? Então, olha, você está perdendo dinheiro porque poderia estar fazendo um pouquinho diferente e produzindo mais. Fala um pouquinho para nós sobre o projeto Fantástico Mundo da Pesquisa. Como é que funcionou? Fala um pouquinho. Muito legal. Então, assim, o que a gente organizou? Também estávamos na pandemia. O que a gente vai fazer? E aí, pessoal, a gente podia divulgar o que se faz dentro da instituição, né? E o intuito também foi para os alunos conhecerem os professores, né? Os alunos do PET. Então, eles tinham que entrar em contato, ver o currículo Lattes, perguntar, também montar o videozinho. A gente fez tudo no formato de vídeo, destacando os principais pontos ali da pesquisa. Claro que se o professor tinha extensão ou alguma coisa que quisesse divulgar, a gente também fez isso, mas a gente abriu para todos os professores. Então, aqui em Realeza, né, nós temos acho que uns 80 professores. A gente mandou um e-mail e os que estavam interessados, a gente fez uma ordem ali, né, de inscrição e a gente divulgou por acho que mais de um ano. A gente ficou fazendo esses vídeos por rede social também. E o retorno disso, assim, acho que o mais importante foram os alunos mesmo falando: nossa, esse professor faz isso, olha que legal, né? E é uma dificuldade porque é muita terminologia técnica, né? Dependendo da área, o aluno tem que descobrir o que o professor fala, que língua que é aquela, porque é uma particularidade dependendo do curso. E os alunos também tiveram que encarar isso, assim, né? Tornar isso um pouco mais didático, um pouco mais fácil de divulgar. E foi muito legal, porque depois, assim, vocês mandavam, né, era compartilhado, né, com a universidade, os links, né, desse relato, né, não só, né, da pessoa que estava sendo, não vou dizer entrevistada, porque não era forma de entrevista, mas é meio que um mini documentário. Então, acho que foi bem bacana e bem importante. Fica ideia aí para todo mundo fazer também, né, assim como nós aqui do Química em Arte, né, fazer documentários aí na sua instituição, no campus que você esteja, porque assim a gente consegue conhecer um pouco mais o professor, além também, né, de ver os trabalhos dele de pesquisa, mas também alguns outros interesses que ele tenha. É bem bacana e parabéns pelo projeto, foi genial, fantástico. E ainda no PET, vocês publicaram diversos livros, inúmeros capítulos, artigos, então nem se fala. Fala um pouquinho para nós sobre eles. Tem alguns livros que são e-books, todos eles estão disponíveis, se eu não me engano. Tem alguns que são online e alguns que são físicos. Alguns livros do PET, vamos falar um pouco assim,
de trabalhos desenvolvidos, tanto na pesquisa, no ensino e na extensão, tá? Então, são divulgações do que foi feito, não só da medicina veterinária, tem outros PETs, né, na UFFS, e aí a gente sempre se organizou como PET da instituição para fazer essa divulgação. Então, é bem legal porque não fica só, né, com atividades da medicina veterinária. Então, tem muito trabalho dos outros tutores, dos outros grupos também. Eu acho que o único que eu escrevi que foi individual do grupo foi esse das agroindústrias, né, que aí a gente falou da particularidade mesmo ali dos programas de autocontrole. E tem alguns, se eu não me engano, que a gente fala também sobre a história do PET. Então, quando eu entrei no PET, eu tive que, deixa eu ver, né, assim, vamos procurar a origem de tudo isso. E o primeiro tutor, ele já não estava na instituição, então eu tive que procurar informação do PET. Então, eu fiz alguns capítulos aí de alguns livros contando um pouco da época que não era minha, né? Então, eu espero ter ali honrado, né, toda essa história, porque realmente é um programa muito importante para a instituição, para o curso e para o Brasil, porque são mais de 800 grupos que tem, né? E tem um trabalho muito social também, tá? Ele tem uma questão assim muito tem um incentivo, né, para a formação do aluno, mas lida também com uma questão de alguns problemas da organização do programa. Então, é uma batalha, tá, nesse programa, mas eu fiquei muito, eu acho que eu cresci muito, trabalhando com tantos alunos, com tantos tutores, participando de outros eventos, conhecendo um pouco dos PETs, né, de outras instituições também. Então, a gente aprende muito, realmente a gente aprende muito quando a gente conhece outras histórias. Isso, assim, eu acho que eu trago de aprendizado do PET. Com certeza, é uma bandeira que tu tem levantado no teu projeto pessoal atualmente, né, de conhecer outras histórias, de conhecer outras realidades, porque a partir delas, né, a gente também cresce como ser humano, como indivíduo, enfim. É muito importante a gente saber ouvir, aprender a saber ouvir, né, se colocar no lugar do outro. Eu acho que com certeza isso faz a diferença. Pelo menos na minha vida faz e acredito que na tua também, né? Eu, por exemplo, né, cada entrevista que eu faço, né, o quanto eu cresço, o quanto me renova, o quanto faz com que eu reflita, é algo fantástico. Desde o início, quando a gente começa a preparar o roteiro, a idealizar as perguntas, no momento da conversa, depois quando a gente começa a preparar o material de divulgação, é algo que não tem como não se apaixonar pelas mulheres, né, que nós estamos entrevistando aqui. Isso aí faz com que, bom, pelo menos eu vejo por mim, acredito que para ti também, né, faz com que a gente se sinta bem e nos torna, né, pessoas e mulheres, né, com certeza melhor, assim, pelo menos essa é a minha visão. Então, para além dos livros, dos artigos publicados que tu tem um olhar muito atento à formação docente e à formação discente, trabalhando com metodologias ativas de ensino, que depois a gente vai falar um pouquinho. Mas, assim, tu escreveu um artigo falando sobre a evasão. Comenta um pouquinho para nós o que te motivou a ter esse olhar atento à evasão. Quando eu entrei na instituição, também não vou contar aí o tempo, né? Mas tem também nos documentos da internet. Eu entrei e comecei a participar do NAP, que é o Núcleo de Apoio Pedagógico, né? Que faz todo um trabalho voltado para os docentes. Então, eu acabei me envolvendo com isso. E tinha uma questão matemática justamente da evasão. Bom, para quem me conhece, né, para os meus orientados, para os meus alunos, sabe que eu gosto de fazer coisas. Então, eu me envolvi. Falei, tem matemática aí sobrando? E eu estava nova na instituição. Falei, deixa comigo, vamos lá. Eu entendo essa questão que você fala das caixinhas, né? A gente, no mundo acadêmico, a gente acaba se colocando em algumas caixinhas, né? Que às vezes é bom, mas nem sempre é bom, né? Por quê? Quando eu fui estudar sobre a evasão, então eu criei um grupo de pesquisa,
E tiveram vários envolvidos, não só aliás, era só eu da medicina veterinária, e foi uma oportunidade que eu tive de conhecer outros professores. Então, eu conheci professores de outros cursos, com quem eu também desenvolvi essa pesquisa inicial, e a gente fez um acompanhamento dos alunos que estavam entrando e fazendo análise dos números dos alunos que saíam por alguma razão. Então, o trabalho inicial ele ficou focado na evasão, mas ele não ficou restrito ao aluno que, em algum momento da graduação, desiste, né? Isso para mim também foi um aprendizado, porque eu, né, até entender todos os conceitos, não conhecia tudo isso. De tudo isso, né? Virou o resultado dessa pesquisa, virou um capítulo de um livro que foi em parceria com outros professores de outros cursos, mas eu acabei indo além, né? Então, eu acabei trabalhando nisso com os alunos que estavam entrando, com os ingressantes, e na pandemia eu desenvolvi 2 pesquisas com a temática, porque não é só evasão, né? A gente vê também a questão de retenção, né? Por que o aluno ele não passa daquele componente, né? O que acontece com ele durante a graduação? Então, essas outras perguntas, elas me estimularam na pandemia e eu desenvolvi 2 pesquisas, que foram TCCs, com 2 alunas da veterinária, com um olhar voltado para a veterinária, mas numa temática um pouco mais restrita, que era a minha, né? Então, a gente fez uma pesquisa para saber a temática, né? A inspeção de produtos de origem animal é uma disciplina que está lá no final do curso da medicina veterinária. E nem sempre os alunos entram na graduação da veterinária sabendo dessa disciplina e sabendo que é um ramo, né, que você pode trabalhar. Então, essa foi a pergunta que a gente fez. Se né, o aluno conhecia, se ele tinha interesse, se ele cogitava a possibilidade de trabalhar na área. E foi muito interessante, porque a gente perguntou para todos os alunos de todas as fases sobre isso, sobre essa temática. E muitos alunos entram, né, na graduação de veterinária pensando na clínica, ou de pequenos animais, ou de grandes animais. Mas, à medida que eles vão entendendo o curso, eles percebem que existem outras áreas e eles começam a cogitar outras possibilidades. A inspeção é uma área que tem muita demanda de emprego e muitos alunos que não cogitam essa possibilidade durante a graduação acabam saindo para trabalhar e acabam sendo empregados nessa área. Só que aí eles não estão preparados, né? Então, é isso que eu venho discutindo um pouco dentro do curso, né? Ou com os alunos e fazendo pesquisas nesse setor em particular. E a outra pesquisa que eu fiz também foi justamente conversando com os alunos egressos, os que já estão trabalhando, e justamente perguntando, agora não pensando mais na área, mas pensando nas habilidades que eles desenvolveram durante a graduação e o que faltou para eles se adaptarem melhor na vida profissional. Então, começou tudo com a evasão, mas assim acabou me conduzindo para outras áreas e são áreas que eu sou super curiosa, né? Hoje eu tenho um olhar voltado para as metodologias ativas. Então, como tornar o ensino-aprendizado mais interessante, né? Então, eu acho que o pontapé inicial veio dessa pesquisa de evasão. Com certeza, né? Porque a gente começa a ver a realidade, né, dos alunos e, como tu mesmo falou, né, não é só o que faz com que ele evada, né, o que faz com que aconteça a evasão propriamente dito, mas às vezes a questão da retenção,
né? Então, às vezes é falta de conhecimento, a pessoa por alguma razão se desmotiva, enfim. Porque é isso, eu tenho essa ideia também, medicina veterinária é para trabalhar com grandes animais ou pequenos animais, né? Então, por isso que eu digo, eu aprendo muito com vocês, né? Porque a gente vai aprendendo as outras áreas da medicina veterinária que são tão importantes quanto trabalhar com pequenos ou com grandes animais. Além desses projetos que tu falou, tem mais algum que tu esteja trabalhando, que tu gostaria de falar para nós agora nesse momento? Eu tenho trabalhado muito com metodologia ativa, então a parte de ensino, né? Quando eu falo em ensino, eu tenho um projeto de monitoria, então eu tenho puxado muito a questão da metodologia ativa, né? Então, como tornar a aula mais participativa, como que o aluno pode aproveitar melhor aquilo. E aí eu tenho feito esse estímulo com os monitores, né, da disciplina. Na parte de pesquisa, eu amo microbiologia de alimentos, então é a área que a gente vai para laboratório, eu gosto de ensinar ali o aluno, então a gente fez alguns trabalhos com biofilme, né? Então, essa parte de contaminação ambiental e identificando qual micro-organismo que está ali e se ele é um possível, né, formador de biofilme, que é uma estrutura, né, resistente que pode permanecer no ambiente e ser um foco de contaminação do alimento. Então, esses foram os últimos trabalhos que eu também estava desenvolvendo com alguns alunos. E na extensão, a gente também está com essa questão das agroindústrias, né? Então, fazendo treinamento com manipulador de alimentos, fazendo coleta de amostra também em função de demandas que vêm. Olha, aconteceu aqui um pepino, né, um problema, e a gente não sabe onde que está o problema da contaminação. Então, a gente vai lá, né, coletar a amostra para tentar ajudar, né, na resolução do problema. Então, assim, de forma geral, esses são os projetos que eu tenho desenvolvido, e nas 3 áreas também, né? Sim, sim. Tu falou uma coisa que eu trabalho com biopolímeros, né? Então, a gente faz filmes a partir de biopolímeros. E aí eu ganhei um presente, né? Eu chamo sempre de presente, né? Um trabalho de orientação de TCC, que agora virou um trabalho também de pesquisa, que a gente está trabalhando com filmes, né? Com biofilmes, só que produzidos por seres vivos, né? E eu confesso assim que o meu conhecimento era muito raso, né? Só de leitura básica, assim. E eu estou bem encantada com isso, né? Da possibilidade, dependendo do meio que está, né? Desses seres vivos, bactérias em especial, criarem esses filmes e dar uma resistência, né? Para aquele tipo de material, enfim, que está sendo estudado. Mas agora tu falou e eu achei bem interessante, porque tipo, é uma coisa que eu aprendi agora, né? Agora, né, recente, assim, na minha vida enquanto cientista pesquisadora, né? Então, isso é bem legal. E o que te fez, então, assim, tu está trabalhando, um dos focos, assim, do teu trabalho, né? É as metodologias ativas de ensino. E o que te fez estudar essa metodologia? Como é que tu está aplicando isso em sala de aula? Conta um pouquinho para nós. Então, assim, na pandemia, né, que a gente mudou tudo, né? E eu fui, né? Saí de uma sala sempre cheia, com muitos rostinhos. Eu fui para um online, uma sala online, em que a gente não via mais ninguém, né? Então eram só nomes ali. E a gente ficou muito distante do aluno. E até o período, né? Até retomarem as aulas também, eu fiquei muito. Eu queria inovar, eu queria fazer alguma coisa diferente, eu queria mais participação dos alunos, né? Até em sala de aula. Sempre foi uma motivação que eu tinha, né? De tornar aquilo um pouco mais participativo, de tornar aquilo um pouco mais interessante, até porque a minha disciplina é uma área que nem todo mundo escolhe, né? Então, nem todo mundo ali da graduação está interessado nessa área. E eu fiz alguns cursos, né, de aprendizagem criativa, de como inovar em sala de aula, assim, diferentes cursos, vi diferentes pessoas, e eu me encantei, na verdade, assim, quando você vai realmente entendendo e vendo possibilidades,
eu sempre inventei algumas coisas diferentes, mas eu comecei a pesquisar mais a fundo e escolher algumas metodologias e aplicar. Então, como pesquisador, eu testo tudo, né? E, inclusive, os meus alunos sabem que eles são cobaias, porque eles são avisados. Eu falo, estou testando uma aula que eu não sei se dá certo, vamos ver se dá certo. Eu continuo e vou melhorando, né? Então, sempre é um teste, né? Inclusive, a aula prática sempre tem alguma coisa que dá errada. Então, eu usei algumas metodologias que foram muito interessantes e funcionaram muito bem, tanto no presencial, eu consegui fazer uma no presencial, depois eu tentei aplicar no online, voltei para o presencial agora e deu muito certo. Então, vou citar um exemplo, por exemplo, que tem uma que vou traduzir já, né? Que é o quebra-cabeça. É a sala de aula quebra-cabeça. Então, eu pego uma temática da minha disciplina, que é a composição do leite. Então, a composição nutricional do leite, né? O leite é composto por proteína, por gordura, por lipídios, por água, por vitaminas, sais minerais. E aí, eu pego essas temáticas, eu divido entre a gente faz grupos, né? Geralmente eu faço grupos com 4 pessoas. Cada componente fica com uma temática, tá? Às vezes agrupado. Então, uma pessoa fica com proteína, outra com lactose, a outra com lipídios e um outro grupo com vitaminas e sais minerais, por exemplo. E aí eles têm que estudar isso. Existe né? A gente deixa disponível um tempo para eles darem uma lida, fazer um resumo sobre aquele tópico. Eles voltam para o grupo, né, esses 4 componentes, eles voltam e eles precisam ensinar para o outro, né, para o seu grupo, o principal daquele tópico, né? E depois, o que a gente faz? Eu também acabo incluindo, eu tenho algumas horas, né, de aula. Eu pego todas as pessoas que foram lactose, por exemplo, vamos juntar todos os especialistas em lactose e vamos fazer uma questão de prova, com pergunta e resposta, né? Tem que fazer isso durante a aula ali para discutir um pouco mais sobre lactose. E, no final, para fazer um fechamento, eles fazem um mapa mental só para colocar ali no papel os principais tópicos. A vantagem disso é que eles participam muito, né? Então, eles acabam aprendendo muito sobre aquele conteúdo, mas o conteúdo é específico, né? Então, eu preciso depois retomar os outros componentes para não ficar, né, com tendencioso esse aprendizado. Então, eu disponibilizo uma videoaula, ou eu faço um quiz na próxima aula para a gente relembrar alguns tópicos, né? Então, assim, eu preciso retomar. Mas essa é uma metodologia que funciona e é super interessante porque eles participam e tem sempre tempo contado. E eles, espera, prof, já estamos indo, já estou conseguindo aqui. Eu vi que teve muito resultado, né? Então, é uma das metodologias que eu gostei bastante e eu apliquei já umas 3 vezes. Ai, que bacana. Porque os alunos realmente se envolvem, né? Eu acho que quando a gente leva isso, às vezes tem. Claro, a gente sabe que não são todos os alunos que gostam, né? Porque às vezes tem alguns assim, mas eu não vou ter que estudar algo que eu não estudei. Mas ser um pesquisador, ser um professor, ser um cientista, ser um profissional da área, requer isso, né? Que bacana, Karina. Parabéns, né, por estar trazendo essas metodologias para a sala de aula, porque, novamente, né, a visão que eu tenho, que talvez muitas outras pessoas tenham, que o curso de medicina veterinária é um curso extremamente técnico. Vocês, né, na medicina, não tem uma formação específica, e olha que bacana essa oportunidade para os alunos, porque não tem uma formação específica de pedagogia ou licenciatura, né, voltado para isso, porque tudo é técnico, específico da área. Então, tu está trazendo essa oportunidade também, com certeza tu está trazendo futuros colegas, né, colegas nossos, né, da área, né, trabalhando na docência. E eu acho que são esses pontos que fazem com que as pessoas se apaixonem, né, pela docência, porque tem que gostar também, né, não é tão simples assim, né, não é todo mundo que nasceu para ser professor, vamos dizer, né, você não vai aqui. E todas as pesquisas, assim, de modo geral, quais são os desafios de fazer pesquisa hoje aqui na Universidade Federal da Fronteira Sul,
no país, vamos dizer, se tu quiser ficar bem à vontade para falar. Tem muita dificuldade, né? Assim, a gente teve já há algum tempo, né, a diminuição de investimento, e isso é notado dentro da instituição, com a questão financeira, a bolsa para aluno. Então, assim, essa parte eu acho que é uma parte que acaba atrapalhando, né, a gente poder desenvolver a falta de verba, né, atravanca, a gente não consegue fazer tudo que a gente gostaria. Nem sempre tem reagente, nem sempre tem o meio de cultura específico para aquilo. Então, às vezes tem que organizar, né, contar bem certinho o que vai para a aula, o que pode ser utilizado em pesquisa. Então, isso acaba dificultando muito. No momento que a gente está vivendo, né, tá tudo, é muita informação, é muito tudo, é muita inovação também, e a pesquisa, ela também não sofreu de ruim, né, mas ela passou por uma inovação. Então, por exemplo, para a questão microbiológica, eu preciso agora olhar para o lado da biologia molecular, né, que é o avanço, né, que é o que trouxe ali o diagnóstico da COVID, é feito de forma, né, com o uso da biologia molecular. E a gente ainda não tem tão desenvolvido na instituição, né? Aqui em Realeza a gente fez, né, teve alguns professores que conseguiram angariar fundos, fizeram todo um movimento e conseguiram montar um laboratório de diagnóstico para COVID, né? Mas isso não tinha até então. E acaba, né? A gente não consegue aprofundar tanto, né? Algumas pesquisas que poderiam ter essa contribuição da biologia molecular, que é o próximo passo para a minha área, né? Então, precisa ter um investimento nessa área também, né? A gente precisa olhar para isso agora, para conseguir avançar. Não, com certeza, até porque a tua área é uma área que requer materiais que são muito caros, né? Não só os reagentes, como materiais de partida. Então, sem incentivo, sem dinheiro, tu não consegue fazer. Não é, por exemplo, a Gisele que vai lá no supermercado, por exemplo, não que a minha pesquisa seja mais fácil, né? Mas eu digo de obter reagentes, alguns reagentes, a gente quer fazer algo, pelo menos os primeiros testes, para poder validar depois. Como eu trabalho com biomateriais, então para mim é mais fácil, né? Eu consigo ter acesso mais fácil, né, para começar com a pesquisa base. Agora, a microbiologia, com certeza, eu acho que é bem técnico e a gente sabe que precisa de células, precisa de reagentes específicos que são caros, que tu não consegue comprar em qualquer lugar, enfim. Então, com certeza, eu acho que esse é o principal desafio mesmo, principalmente na tua área, né? E como é que tu concilia essa tua vida de pesquisadora, sendo mãe de duas crianças, né? Tu tem 2 filhos, um menino e uma menina, numa idade extremamente fervorosa, vamos dizer assim, né? Como é que tu concilia a tua vida de cientista com a mãe, com a mulher, com a filha, enfim, como é que é essa tua rotina? Nossa, eu virei mãe, né? Na verdade, quando eu quis me tornar professora universitária, eu estava grávida, né? Eu estava prestando concurso grávida, então eu viajei para muitos lugares, barrigudinha, né? E eu vim aqui para a instituição quando o meu primeiro filho estava com 1 ano. Então foi um desafio. Gente, ser mãe e ter todas essas ensino, pesquisa e extensão, né? Com criança é uma loucura. Foi difícil, né? No começo, quando era 1, né? Eu comecei montando aula com filho pequeno, dando aula, fazendo pesquisa, extensão e tudo mais, com filhos pequenos. Quando eu fui para o PET, eu já estava com a minha segunda filha, e ela estava com 2 anos, então eu deixava aqui com o pai, né, os 2 pequenos, bem pequenininhos, ia para a propriedade, às vezes 4 horas da manhã, às vezes ficava a manhã inteira, então assim, é loucura, é muita correria, mas a gente faz porque a gente ama, né, fazer, trabalhar também,
Então, eu tentei sempre dividir essa parte profissional, né? Não ficar só com o trabalho, só como mãe, só como isso, mas a gente acaba fazendo um pouco de bagunça, às vezes esquecendo, né? Fazendo algumas adaptações ali. Nunca esqueci as crianças, mas já esqueci, né? Entrega de documento. Assim, eu tentei me organizar da melhor forma possível, né? Eu vejo hoje que está um pouco mais fácil, ficou um pouco melhor tudo isso, que eles não dependem tanto de mim, mas a gente vai se dividindo, né? A gente vai vendo que é possível também. Já levei meus filhos para a sala de aula, já levei os meus filhos para a reunião do PET com os alunos, e foi muito legal, porque os alunos, né, brincavam com eles, a gente conseguia fazer de uma forma adaptada as reuniões. Eu acho que foi assim, foram muitas adaptações para tudo isso. Inclusive na pandemia também, né? A minha pequena estava com 3, 4 anos, também precisava de mim bastante, né? E aí a gente vai tentando. Hoje eu olho e falo que eu fui. Que eu trouxe eles, né, para dentro da sala de aula, para o meu ambiente de trabalho, e eles curtiram muito, né? Eu acho que essa visão para eles é importante, de ver a mamãe trabalhando. Os meus orientados brincaram com os meus alunos e é muito divertido ver isso também. Então, os meus orientados, quando vinham aqui em casa, brincavam de diferentes formas aqui, de boneca, de pecinha de encaixar, de quebra-cabeça. E eu acho que isso acaba tornando tudo muito humano, né? A gente não é só a pesquisadora, não é só a professora. O maior aprendizado disso tudo que eu vejo é a imagem que eu deixo para os meus filhos, que eu acho que é o maior troféu que eu tenho com isso. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo, assim, né? Tudo isso não foi fácil, mas eu consegui passar. E se alguém precisar de alguma dica, eu conto. Não é tão fácil, né? Mas é possível. É possível. E tem muitas formas de passar, né, da melhor forma também. Eu tive rede de apoio, eu tive muita gente que me ouviu, eu tive alunos maravilhosos que estavam comigo, que me deram, às vezes, frases assim que me motivaram a continuar. Então, hoje, eu sou o reflexo de todas essas experiências. Ai, que lindo, Karina, né? Essa frase que tu falou, que tu hoje tem o reflexo de toda essa experiência, de toda essa vivência. Porque não é fácil ser docente, mãe, pesquisadora, cientista, extensionista, como tu falou, 4 horas da manhã, às vezes é de noite, é de tarde, não tem coisas que, quando a gente faz o projeto, quando a gente faz um cronograma, a gente tem que executar. E tu é o tipo de professora que gosta de estar junto com os alunos, gosta de estar vivenciando, né? Então, isso também faz a diferença, né? Não é aquela professora só, né? Ou a pesquisadora que fica só lá no laboratório, na sua mesa. Não, tu gosta de colocar a mão na massa. E isso realmente torna os trabalhos, os projetos tão lindos como os teus. Eu acho isso bem bacana, assim. Isso, frase que tu falou para mim é bem fantástica, assim. A gente é um reflexo dessas vivências. E é bom que a gente também viva isso e mostre isso para os nossos alunos, para que eles vejam que também são capazes. Quantas alunas nossas, às vezes, desistem, né? Porque são mães, né? Enfim, não conseguem conciliar. A gente sabe que não é tão simples, é óbvio, a gente tem clareza disso, mas é possível, né? Claro, às vezes dá um desesperinho, a gente se descabela, enfim, mas enfim, a vida segue, a gente não vai deixar de cumprir os nossos compromissos e muitas vezes eu também levei meus filhos, enfim, é bom que eles vejam o que a gente faz, até para valorizar o que a gente faz, né? Aquele momento que a gente fala só 5 minutinhos, né? Dá 10 minutinhos para a mamãe terminar aqui, né? Para quê? Para que a gente consiga dar uma qualidade, né? Uma atenção de qualidade para eles. Eu acho que isso faz toda a diferença. É óbvio, pessoal, vou falar novamente, se vocês não assistiram a entrevista do autoconhecimento feminino da professora Karina, a gente tem um papo muito gostoso, assista, eu vou deixar o link aqui na descrição, certo? E com certeza nesse papo a gente falou várias coisas que tu faz, né, para fugir um pouco da tua rotina. Mas cita para nós agora, só para a gente deixar registrado nessa entrevista,
Então, como tu concilia, ok, né? Graças a Deus também vamos valorizar os maridões aqui, né? Porque faz a diferença a gente ter um marido participativo, que colabora, que compreende, embora ele também tenha todas as atividades que ele desenvolve, né? Enfim, mas também tem esse olhar carinhoso em prol do nosso trabalho. Mas, assim, aquele momento só Karina, né? Tipo, agora eu preciso relaxar, preciso limpar a mente para fazer minha pesquisa, para cuidar dos meus filhos, para voltar para a rotina de casa. O que tu faz? Eu sou uma pessoa de atividade física. Eu preciso fazer, nem que seja, né? Eu sou professora de yoga, então eu trago coisas da filosofia do yoga para minha vida. Mas eu gosto de fazer atividade física, ou fazer alongamento, correr na rua, é, jogar futebol. Ultimamente estava jogando futebol com as crianças aqui também, então, e misturando tudo isso. Então, assim, o momento de recarregar energia é esse, né? Renovar essa bateria, mas eu gosto de. Eu tenho esse momento também de introspecção, né? A leitura de um bom livro, assistir um filme, uma série, que eu mergulhe ali, que eu me dedique, fazer um curso. Eu também fui a doida dos cursos, ainda sou, gosto de me envolver, atividades manuais. Assim, eu sempre tenho momentos, né? Eu vou fazendo algumas coisinhas. A única coisa que eu realmente, assim, prezo é atividade física. Toda semana eu preciso fazer, né? É um ritual. Não tenho como ficar sem. Ai, que legal. Não, é importante mesmo. A gente precisa ter a nossa válvula de escape, né? Porque senão onde é que a gente vai descarregar, às vezes, as nossas energias, né? Porque a gente também carrega problemas, né? Do trabalho para casa e, às vezes, né, a gente leva problemas de casa para o trabalho. Então, a gente tem que ter a nossa válvula de escape para manter o equilíbrio. E, nesse sentido, tu já realizou todos os teus sonhos enquanto cientista? Eu acho que não. Ainda não, ainda quero mais, né? Ainda tem muito chão aí pela frente. Eu quero conhecer outras instituições, outras culturas, mesmo na questão acadêmica, né? Fazer parcerias com outras instituições, conhecer outros pesquisadores, visitar. Eu gosto de viajar também, acho que é uma vontade que eu tenho, assim, que né, faz querer mais. Então, conhecer outras instituições, assim, estrangeiras, eu acho que eu vejo isso com bons olhos, né, de conhecer outras culturas. Acho que isso é importante, né, do idioma. Os meus pais não são brasileiros, né, eu tenho uma origem estrangeira, então eu tenho essa questão de outras culturas dentro, né, do meu perfil brasileiro. Eu sou brasileira, eu gosto de muita coisa brasileira, mas tem outras tradições nisso. Mas eu acho que a gente tem muito ainda para conhecer, né? Eu estou cada vez mais curiosa, né? Que alimento, né? Já que eu sou do alimento, quero comer um escorpião frito. Não sei se eu comeria, mas assim, né? Por que eles comem essas coisas diferentes, pratos diferentes, culturas diferentes, pesquisas diferentes, locais diferentes? Isso ainda são sonhos da pesquisadora também. Ai, fantástico, tu falou. Recentemente, a gente entrevistou a professora Vânia, do curso de Engenharia de Alimentos, e ela também um grupo de colegas, né, que estão fazendo ração a partir de grilo. E aí ela até coloca, né, ela também traz essa questão, né, da experimentação, né, de experimentar lá. Eu experimentei e gostei. Mas assim, não sei se o resto vai gostar, né? Enfim, mas eu acho que isso é uma questão cultural e eu acho que isso faz toda a diferença, a gente conhecer outras culturas, se colocar no lugar de outros, né? Eu acho que isso é algo fantástico. Qual é a origem dos teus pais, a nacionalidade deles? A minha mãe, ela tem a origem russa, da onde vem o meu sobrenome, Starikov,
E o meu pai é chileno, e aí da onde vem o Ramírez, né? Então são duas culturas diferentes e eles se encontraram nessa história, né? E eu nasci no Brasil e tenho muito do brasileiro dentro de mim, porque eu gosto de muita coisa, assim, de diferentes regiões do Brasil. Por mais que eu tenha um pouco, né, dessa genética estrangeira, não tinha outro local para eu nascer mesmo, porque eu me identifico com muita coisa do Brasil. Sim, sim. Ai, que legal. Fiquei curiosa, né? Claro, eu sei que a minha entrevistada é a Karina, a gente já conversou em outro momento, mas quando tu falou, eles se encontraram, né? Fiquei curiosa aqui, onde é que eles se encontraram, né? Porque tua mãe russa, teu pai chileno, se encontraram onde? No Brasil? A Qual minha outro país? mãe, a história da minha mãe a minha mãe é refugiada. Então ela vem de uma história toda, né, de fuga do povo russo, e ela foi muito pequena para o Chile. Então ela fugiu para o Chile. E hoje, assim, quem conhece a minha mãe sabe que ela fala o portanhol, né? E ela tem a cultura chilena dentro dela, mas ela tem, né, toda a história russa ali de onde ela veio. Então, na verdade, eles se encontraram no Chile e aí eles casaram lá. A minha irmã nasceu lá, mas aí os meus pais se mudaram para o Brasil e eu nasci no Brasil. Ai, que lindo, que legal, né? Com certeza tua mãe é uma mulher interessante para entrevistarmos também no Elas em Arte. A tua família toda é uma família de mulheres poderosas, empoderadas e que com certeza eu tenho certeza que tem história para contar e na verdade não é só história para contar, né? É ensinamentos para nos passar, né? Porque com certeza, né, não deve ter sido fácil para tua mãe, né, ter vivido isso, né, na historicidade dela e enfim, né? Eu já li um pouquinho sobre a questão de refugiados. Pela minha pouca leitura, eu imagino que não deva ser fácil. Mas, enfim, fica aí o convite. Como é que é o nome da tua mãe? Ixi, a minha mãe tem um nome russo, então é Ai, meu Deus do Nadezhda. céu. Ai, a senhora não está facilitando. A senhora viu que eu falei errado sobre o nome. Eu tenho certeza que a senhora está nos ouvindo. A senhora me desculpa, não foi de propósito, mas assim, né? Eu só preciso estar estrela, né? Estrela Coffee, que está errado. Eu sei que ficou errado, mas eu me esforcei um pouquinho. Como é que é o nome dela? Eu nem vou tentar falar, então. Não, o nome da minha mãe é Nadezhda, não é tão difícil, mas é diferente, e significa esperança, em russo. Que lindo. E o nome do teu pai? Já vou aproveitar então que o teu pai deve estar nos assistindo também para não ficar enciumado. Francisco Javier, um nome típico chileno. Nome típico chileno, com certeza. Ai, que legal. Parabéns pela filhota de vocês, hein? Parabéns pelas conquistas também, pelas batalhas. Com certeza, todo esse caminho que eles passaram e viveram está aí fruto dessas duas lindas filhas maravilhosas. Vocês são duas filhas, né? Tem mais um menino que é do meio, o meu irmão, Teu né? Tem irmão que é mais um irmão. engenheiro, perdão, desculpa, é teu irmão que é engenheiro, são três, então. E como Somos é que é o nome do três. mano? O nome da minha irmã e o nome do meu irmão só não ficou Júnior, né, para os dois, mas é o nome do meu pai e o nome da minha mãe. Só eu que fiquei com nome diferente, porque eu sou a mais brasileira dos três. Sim, aí sim, claro, aí deram esse caráter talvez mais brasileirado para o teu nome. Ah, mas que bacana. Olha, eu não vou tentar dizer Nadish, Nadezhda. Nadesta, Dona Nadesta. Eu vou ter que treinar muito, deve ter algum apelido carinhoso, mas fica o convite também para participar do Elas em Arte, né, para contar um pouco da sua trajetória, com certeza vai inspirar inúmeras mulheres que nos assistem, que nos acompanham. E Karina, até esse momento, teve algum momento assim, tu já falou vários que o teu olho brilhou, assim, que chegou, eu vi aqui, mas tem algum momento nessa tua trajetória, na tua carreira científica que tu considera o mais importante? Olha, que difícil essa pergunta. Eu vejo momentos muito impactantes ali, né? Eu acho que desde a minha graduação, eu acho que a entrada na universidade ela foi muito importante, ela foi muito batalhada, né? A formatura,
a pesquisa, o mestrado, para mim, assim, ele foi um pouco mais difícil, a apresentação, né? Por mais que eu seja professora hoje, mas foi difícil apresentar a minha dissertação. No doutorado foi um pouco mais fácil, eu já estava, né, preparada, mas foram momentos muito marcantes na minha vida. E acho que tem uma situação que agora me vem muito na memória. Participei de alguns congressos como ouvinte, né? E eu já fui citada nos congressos e em um livro também. Então, depois, né, a gente colhe ali as plantinhas que a gente semeou no passado. Então, eu fiquei extremamente nervosa e muito feliz quando eu vi a minha citação numa palestra, que eu não conhecia a pessoa, e citou o trabalho do meu doutorado. E isso aconteceu de novo, num outro evento, num outro congresso, e um orientado meu estava nesse congresso, e ele tirou foto e enviou para mim, falando: olha, professora, você está sendo citada. Então, são as sementinhas que a gente plantou, né? Mas eu vejo todo o feedback que eu tenho, seja em aula, ou seja posterior, né, à formatura dos alunos, hoje em dia com a rede social. A gente recebe, né, alguns feedbacks de alunos que já estão formados há algum tempo. Eu fico muito feliz quando eu recebo comentários assim super naturais de: nossa, prof, lembrei de você, nossa, professora, gostaria de ter estado mais presente ou ter participado de algum trabalho seu, hoje eu vejo que é importante, ou nossa, professora, lembrei de você. Às vezes os alunos mandam: prof, estou aqui no supermercado, olha só, né, o que eu encontrei. Referências, porque eles lembram da aula. Então, tudo isso me deixa muito feliz e mostra que o meu trabalho foi importante de alguma forma. E eu me emociono aqui já, não vou chorar, mas gosto muito, acho que realmente eu cumpri com o meu papel. Ai, Karina, que lindo. São dois lados, né? O primeiro da gente fazer um trabalho de qualidade, deixar o nosso legado. Eu sempre penso dessa forma, os nossos artigos, a gente vai para outro plano, se assim você acredita ou não, vai dar, né, ou não vai, seja lá como for, mas quando a gente não estiver mais aqui nessa nossa matéria, vamos dizer assim, né, o nosso legado ainda vai continuar aqui, os trabalhos que a gente publica e as sementinhas que a gente planta em cada um dos que passaram. Como a gente falou, essa espontaneidade deles de mandar uma mensagem assim, né? Ó, professor, eu me lembro, ó, como faz, né? Começa a ver a diferença e a importância do nosso papel. E realmente, assim, a gente, às vezes, eu me emociono também, a gente fica emocionada, a gente fica feliz, e assim, tipo, vale a pena todo esse trabalho, todo esse empenho que a gente faz. Acho que não tem igual, assim. Pelo menos eu também penso dessa forma. Com certeza é marcante, né? Fico imaginando que está num congresso e daqui a pouco a pessoa cita, né, o teu nome lá, o teu trabalho. O teu trabalho de doutorado, eu não anotei aqui um nome. Tu lembra mais ou menos o nome? Eu não vou lembrar talvez o título todo, porque ele é muito técnico. Eu trabalhei com o Mycobacterium bovis, que é o causador da tuberculose, e eu contaminei e preparei um queijo para avaliar qual foi o comportamento do patógeno na maturação do queijo, né? Por que eu fiz isso, né? E por que eles citam esse trabalho? Porque o Mycobacterium bovis, ele é o causador da tuberculose bovina. Se o animal estiver doente, pode eliminar o patógeno pelo leite, e se as pessoas pegarem o leite ou tomarem, né, ou fabricarem um derivado, o leite ou o derivado vai estar contaminado. E no Brasil, né, se faz, em outros países também, mas se faz queijo com leite cru. E esse é um problema, né? Claro que vai depender da quantidade de micro-organismo nesse leite, né? Então, eu fiz essa avaliação e tem dados ali surpreendentes, sim,
mas eu contaminei muito porque eu queria olhar para o patógeno, né? O ideal é que se pasteurize, né? Que faça um tratamento térmico no leite, só que isso modifica os constituintes na produção do queijo. Por isso que o mais importante é a garantia dos animais sem doença. Então, assim, tá tudo correlacionado, né? Então, é bem legal. Eu adoro. Se você me deixar, eu fico aqui falando. Não, bacana, é legal. Não, eu acho que é interessante também a gente falar. A gente falou de vários projetos, vários trabalhos, enfim, mas às vezes essas particularidades e realmente tu é citada, né? Se vocês pegarem o currículo da professora Karina, tem milhares e milhares de citações, não só pelos trabalhos de pesquisa, não só pelos trabalhos de extensão, de ensino, mas pelo conjunto da obra e da cientista que ela é. Então, assim, a gente, né, eu estou tentando, né, nas entrevistas, né, na minha cabeça, não trazer algumas coisas técnicas, mas também trazer mais assim, ó, vai lá no Lattes da professora ver o que ela está fazendo, né? Essa é a minha. Eu tenho tentado fazer esse movimento, embora às vezes a gente acaba, obviamente, naturalmente, falando sobre uma pesquisa específica, porque também ela é importante, com certeza. Se é uma doença, né? Se é uma doença, não, é uma doença extremamente preocupante, né? Que é causada. Então, o que está causando a tuberculose? Quando tu faz todo esse trabalho, tu traz respostas e tu gera hipóteses, né? Então, assim, isso aí não tem como não ser um referencial. Né? Às vezes as pessoas ficam guardando aquelas informações, não sei o que, isso não tem sentido, né, gente? Quem é cientista, a gente publiciza e pede a Deus que outras pessoas tomem o nosso trabalho como referência e desenvolvam outras metodologias, outros materiais, ou enfim, né, use ele como base, porque é isso, né, que a gente gosta de fazer e acredita. Isso é fantástico. E até hoje, né, a gente falou muito de todas as pesquisas, enfim, tu falou dos alunos de vários momentos da tua vida, mas tu já sofreu algum preconceito na área, né, por ser mulher? Eu pergunto isso por quê? Porque, novamente, eu já comentei isso em outro momento, né, se tu entrar no Conselho Regional da Medicina Veterinária, hoje, né, coordenado por uma mulher, aparecem algumas mulheres, mas me incomoda, mas aí é uma questão de minha e essa questão do gênero, né? Tudo é médico, 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 médico. Eu até ia entrar hoje de manhã para ver, porque eu tinha feito esse olhar já faz uma semana passada, mas é médico veterinário, não médica, né? Não sei, de repente é uma questão portuguesa, é por ignorância minha, enfim, mas ela me parece ser uma área mais masculinizada, né, do que feminina. Então, alguns relatos de algumas colegas, por exemplo, colegas veterinárias que a gente já entrevistou, elas falam, quando a gente chega lá, né, numa fazenda ou lá no sítio e tal, aí se tu tá acompanhado de um homem, a mulher manda ela para a cozinha com a esposa, e o homem é que vai fazer, e muitas vezes é o contrário, não só na área da medicina veterinária, mas na área da agronomia, enfim, em outras áreas. Aí eu te pergunto, Karina, não sei se você já sofreu algum preconceito por ser mulher, não só na área da medicina, mas de modo geral, vamos dizer assim, né? Porque às vezes até na tua própria área específica existe algum preconceito. Acho que recém-formada, quando eu fui procurar os meus primeiros empregos, eu percebi, senti, na verdade, um certo preconceito. E lembro de situações em que eram 2 candidatos, eu e um homem, e eu não fui contratada, né? Então, a gente imagina que a escolha seja porque, né, era um homem e era uma mulher, e a gente não tem o retorno disso, né? De, você, obrigado, não, né? É difícil essa devolutiva numa entrevista de emprego. Mas foram, acho que 2 ocasiões que eu já passei por isso, assim, de não ser chamada, e o meu concorrente era um homem. Eu lembro de uma situação também em entrevista de emprego, que eu estava arrumada, né? A gente se prepara para causar uma boa impressão. E eu fui julgada, a pessoa que me entrevistou, ela fez um comentário sobre a minha aparência, de eu estar muito arrumada. E de que talvez eu não estaria, né, em função da minha aparência, eu não estaria preparada para aquela vaga, se eu daria conta ou não, porque eu era muito delicadinha, né? E era porque eu estava arrumada.
né? E eu fiquei pensando nisso, né? Depois, né? Como que eu vou mostrar fisicamente isso numa entrevista de emprego? Então, eu lembro disso, não foi nada agradável. E uma outra coisa que eu pensei também, né? Já pensando nessa situação por ser mulher, eu vou acrescentar a questão de ser mãe, né? A dificuldade em algumas situações, por exemplo, por ser mãe, né? Hoje em dia, o Lattes ainda não incluiu, ele estava, né, numa discussão de você colocar ali, né, os momentos em que você teve filhos, porque a gente sabe que esse momento, né, você está dedicada para uma outra situação. E não tem como a gente ser produtiva academicamente, né, depois disso. Então, mulher e mãe também sofrem nesse sentido, né? Acho que foram as situações que eu vejo, assim, para mim, mais impactantes. Tu traz dois pontos que a gente já discutiu com outras colegas em outros momentos, a questão da aparência. Então, se tu tem uma boa aparência, né? Primeiro começa esse termo de boa aparência que pode trazer várias discussões, mas enfim, se tu estás bem arrumada, bem vestida, enfim, isso às vezes causa estranhamento, né? A gente não sei, né? É de se questionar e se discutir, né? Pela profissão, pela área, quer dizer, se tu é médica, veterinária, ou tu é médica, seja for, ter que andar mal arrumada, né? Uma coisa que não tem o menor sentido. E ou às vezes, assim, até foi levantado, já não consigo lembrar em qual entrevista, mas foi levantada a questão, assim, que às vezes a pessoa que está te entrevistando, ela se sente, né? Ela pode vir a sentir. Isso é uma coisa que a gente acha, uma análise, né, feita. Às vezes ela se sente um pouco assim, tipo, ah, não, ela tá muito arrumada para vir, não, mas eu não sou assim. Se sente ameaçada, entre aspas, vamos dizer assim. É uma das análises que a gente faz para tentar amenizar, talvez, esse sentimento, esse preconceito, né, que existe, né, entre as mulheres, às vezes, ou entre as pessoas, as áreas específicas, né. Então, acho que isso é bem triste, né. E esse último ponto que tu fala também, eu acho que é bastante importante, né. Porque hoje o CNPq se levanta, tem toda uma discussão em cima disso, tem grupos e projetos que levantam a bandeira, o Ministério da Educação levanta a bandeira, a universidade levanta a bandeira, mas na prática, né, então hoje, né, isso foi levantado na entrevista que eu fiz também com a professora Vânia, que foi coordenadora adjunta de pesquisa aqui do campus, né, do campus de Laranjeiras. Então ela colocar, foi levantado e hoje está lá, né, na planilha docente, naquela planilha docente que a gente tem que fazer, o tempo que a mulher foi mãe, né? Só que na prática não contabiliza. Então, quer dizer assim, é só um sentimento que a gente traz essa euforia para nós da valorização de ser mãe, mas ao mesmo tempo na prática não está funcionando. Da mesma forma no CNPq. Aí o que eles colocam, né? Uma das últimas entrevistas que eu vi, enfim, você tem que colocar no seu resumo que você é mãe. Tá, mas o que vai fazer diferença isso? Quando eu vou fazer uma seleção para um edital, entende? O avaliador lá não está nem aí para saber se eu sou mãe ou se eu não sou mãe, porque o que é avaliado é a produtividade. E como tu falou, a gente sabe, ser mãe, a gente produz. A professora Márcia da URGS, ela fala, ela não tem filhos, mas ela defende muito isso, né? Assim, só o fato de ser filho já é uma alta produtividade. É a melhor produção que uma mulher pode ter. E a gente ter essa produção e não valorizar, e não acolher, e não dar atenção é sem sentido, né? É claro, a gente sabe que tem colegas que conseguem administrar os seus tempos de uma outra forma, enfim, não estamos julgando e nem devemos julgar isso, mas a gente sabe também que tem colegas, vou dar um exemplo, no caso da professora Karina, né? Os teus pais, se você mora em Realeza, é tu, teu marido, a tua família é tu, teu marido e os filhos, né? Tem os amigos, é claro, as amigas, os parceiros, enfim, mas a gente sabe também que não é algo tão simples assim, porque a responsabilidade, isso, enfim, talvez seja uma coisa minha, né? Sempre recai sobre a mulher, né? Na hora do pega para capar, mãe, né? Ou o esposo, né? Segura que o filho é teu. Ou muitas vezes é a gente que sabe mesmo, né? Entendê-los de uma forma mais amigável, vamos dizer assim. Mas isso é bastante triste mesmo, com certeza.
E nessa tua trajetória, né? Então, tu já foi citando, a gente já falou também em outros momentos, mas assim, tu tem alguma mulher que te inspirou, né, enquanto cientista, né? Para tu ser cientista, ou uma mulher que não seja cientista também, não tem nenhum problema, mas que trouxe essa inspiração para ti, para te tornar cientista e a mulher e a mãe que tu é hoje? Eu fiquei pensando também nesta questão aqui de mulher, de ciência. Eu não tenho como não falar do meu pai, né? Assim, eu não tenho como não trazer ele, né? Ele foi... existe uma história toda ali, né? Ele veio para o Brasil justamente para a ciência, então ele veio... ele é um cientista, então a minha inspiração não tem como fugir dele, mas para ele conseguir ser o cientista que ele é e ter a família, né, que ele constituiu aqui, tinha minha mãe, né? Então, assim, a minha base são os meus pais. Então, na ciência, na questão acadêmica, o meu pai foi o condutor, foi o incentivador, foi um cobrador também. Ele é um pouco mais sério, né? Mas ele sempre estimulou isso, assim, ele me deixou à vontade nas minhas escolhas, mas sempre foi um fã que estava ali, sempre presente. E a minha mãe não né, ficou em função da família, e ela teve que dar conta dos 3 filhos, né? Eu sou a caçula, e do meu pai trabalhando, né, em tudo que ele estava fazendo. Então, assim, são os dois. Então, estão ali no pódio os dois, um com a parte humana e outro com a parte acadêmica, totalmente. Como tu mesmo, a gente começou essa conversa falando, né, que a tua família é a tua base, né? São os melhores e maiores incentivadores e exemplos que tu tem. E o teu pai, seu Francisco, né, ele é um cientista extremamente renomado, com milhares, né? Se eu fosse entrevistar homens, eu entrevistaria o seu Francisco, porque eu acho que é uma história que precisa ser contada, não só pela trajetória dele enquanto homem, pai, cientista, né, onde ele chegou, mas também os caminhos que ele percorreu na pesquisa. Ele tem inúmeras patentes, artigos, livros, etc. Gente, vocês não têm ideia, seu Francisco, além de ser uma pessoa extremamente encantadora. Professora Karina, então, eu gostaria muito de agradecer a participação aqui nas Mulheres na Ciência, né, trazendo a tua historicidade, os teus projetos, né, a tua trajetória, mostrando, né, para essas meninas que estão nos assistindo que não é fácil, né, ser cientista, ser mãe, pesquisador, extensionista, mesmo por estar participando aqui conosco. Qual conselho ou dica que tu deixaria para uma jovem cientista que deseja ser assim como você? Olha, a minha dica é, durante a graduação, faça de tudo. Pesquisa, ensino, extensão, monitoria, né? O ensino é a monitoria. Procura todas as experiências ali para ver o que realmente você gosta, né? Então, fale com o professor, fale com o técnico de laboratório, fale com o pessoal da administração, fala com o pessoal que já está fazendo a graduação, né? Para os seus veteranos. Converse, se comunique, se conecte com as pessoas, crie, né, a sua rede de networking, e aproveita tudo que você puder durante a graduação, que é justamente para isso. Uma outra dica que eu acho que é muito válida também é seja curiosa, né? Pergunte, procure, né? Invente algumas coisas. O estímulo, né? As perguntas, elas movem o mundo. Então, faça perguntas, não tenha medo do que os outros vão falar, né? Às vezes a gente se cala achando que os outros vão julgar, mas seja você, né? E seja curiosa. Eu tenho orientados, né? Eu já tinha comentado sobre isso, né? Tenho orientado os alunos
que deixam tudo para a última hora e perdem a oportunidade, perdem, né? Várias oportunidades nisso tudo. Então, não tem um melhor horário, não tem um melhor momento. O momento é o presente. Então, aproveite o seu presente, aquilo que você está fazendo, seja curiosa e faça as coisas. Você vai ver que em algum momento lá para frente, talvez tudo isso faça sentido. É isso.